Graça e paz, professores de EBD. Nós estamos na nossa aula de número 8 para o dia 22 de fevereiro do ano de 2026, subordinado ao tema O Deus Espírito Santo. E o autor da lição, ele deixa aqui já o símbolo do Espírito Santo, uma pomba. A pomba não tem fel. Fel fala de amargura. Dentro dessa perspectiva, o Espírito Santo, ele age em nós de forma que o cristão que tem a presença do Espírito Santo na sua vida, toda raiz de amargura, ela é retirada pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o agente de Deus na nossa vida para tirar toda a amargura, toda a tristeza, todo fel, tudo aquilo que causa amargura na nossa alma. O Espírito Santo, ele tem esse poder. Por isso que o Espírito Santo, ele é representado de forma corpórea pela pomba, porque a pomba não tem fel. Fel fala de amargura, tristeza, e o Espírito Santo, ele vem justamente para isso, para nos alegrar, para nos consolar, para nos ajudar nos momentos de amargura. Jesus, dizendo para os seus discípulos, está registrado lá em João capítulo 14, versículo de número 16, Jesus ele diz assim para os seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus, ele, na iminência de ele já voltar para o céu, morrer, ressuscitar e voltar para o céu, ele já deixa um alerta para os seus discípulos, porque ele, percebendo que os seus discípulos estavam tristes, estavam preocupados, porque sabia que Jesus ia morrer, ia ser crucificado, e eles já não iam ter mais a presença física de Jesus. Jesus deixa este acalento para eles. E Jesus diz: eu vou rogar ao Pai para que ele vos dará outro Consolador. A palavra usada aqui, outro, quer dizer alguém da mesma espécie, alguém da mesma natureza. Jesus está dizendo: o Espírito Santo é outro igual a mim. Ele vos ajudará na caminhada. A palavra outro, ela tem duas vertentes no grego. Uma é essa aqui, que é o outro, que é o allos, outro da mesma natureza, e tem o héteros, que é outro diferente. Aqui Jesus não está falando de outro diferente. Jesus está falando de outros igual, outro semelhante. Quer um exemplo de outro diferente? Paulo diz assim: se um anjo descer do céu ou nós mesmos pregar um outro evangelho, vocês considerai anátema. Paulo está falando de um outro evangelho, ou seja, um evangelho diferente. Só que nesse contexto aqui, Jesus está falando de outro, mas de outro da mesma espécie, se referindo ao allos paracleto, que era o Espírito Santo. Allos quer dizer outro igual. E héteros é outro também no grego, porém um outro diferente. Nesse contexto aqui, Jesus está se referindo a outro da mesma espécie, da mesma natureza, alguém que eles poderiam confiar, outro que nós podemos confiar. Allos paracleto, quer dizer, outro da mesma natureza que Jesus, da mesma essência, que nos está conosco para nos ajudar no momento da dificuldade, no momento de tristeza. Eu já disse aqui no começo que o Espírito Santo, ele tem essa simbologia da pomba, que quer dizer que a pomba não tem amargura,
Isso nos faz entender que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nos momentos de amargura, nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo ele vai estar conosco para nos ajudar. A verdade prática, o autor da lição, ele coloca assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Aqui tem as atribuições do Espírito Santo, a forma que ele atua na vida da igreja, na vida do cristão, as coisas que cabe ao Espírito Santo trabalhar na vida da igreja, na vida de cada crente, na vida de cada cristão que almeja os céus. Então, o autor da lição está dizendo que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. É importante enfatizar aqui que quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, não se trata de hierarquia, que há um maior, outro menor. Isso é mais por questão de teologia sistemática. Organizar o assunto para facilitar o nosso entendimento. Então, quando fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é apenas uma forma sistemática de organizar o assunto para facilitar o entendimento do estudante da Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo ele é consolador, o Espírito Santo ele distribui dons para a igreja, o Espírito Santo ensina e faz lembrar a verdade. O Espírito é o agente da ressurreição. O Espírito opera a santificação do crente. O Espírito chama e designa para a missão. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo entende o cristão. Quando o cristão está triste, ele não consegue orar, não consegue verbalizar, o Espírito Santo tem este poder de interpretar essas lágrimas, essa tristeza e levar até a Deus com gemidos inexprimíveis. Talvez, diante das circunstâncias da vida, as dificuldades que sobrevêm a nós, e Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos seres humanos. Mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado, além do que possais suportar, e junto com a tentação ele também manda o escape. Então, o Espírito Santo ele age nesses momentos de dificuldades, quando nós achamos que nós já não temos mais força para caminhar, o Espírito Santo ele está presente na vida do cristão. E isso aconteceu com os discípulos. Jesus, percebendo que os seus discípulos estavam tristes, preocupados, porque achando que eles iriam ficar órfãos, Jesus traz um acalento para eles e dizem: eu vou enviar outro. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou para o Pai, eu vou enviar o Paracleto, o advogado, o Consolador, alguém que vocês poderão recorrer no momento da dificuldade, no momento de tristeza, ele estará presente para vos auxiliar, para auxiliar os discípulos e posteriormente a igreja a qual nós fazemos parte dela. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos auxiliar, de nos orientar, distribuir dons para a igreja. E é interessante que Jesus ele utiliza de um contexto judaico em que o casamento ele acontecia mais ou menos assim. O noivo ele
enviava um amigo para preparar a noiva, orientar a noiva, dar presente para a noiva, e o noivo voltava para a casa do pai. E foi isso que Jesus fez. Ele voltou para a casa do pai e mandou o amigo Espírito Santo para consolar a noiva, para distribuir presente para a noiva. E o presente é os dons espirituais. E esse amigo chama Espírito Santo. Jesus, ele utiliza do contexto judaico, do casamento judaico, que acontecia mais ou menos assim, em que o noivo retornava para a casa do pai, deixava um amigo cuidando da noiva até o dia do casamento. E Jesus fez isso. Jesus, ele volta para a casa do pai e deixa o nosso amigo Espírito Santo para cuidar da noiva, para ornamentar a noiva, distribuir presente com a noiva, que é a igreja, e esses presentes são os dons espirituais, para que no dia certo do casamento, que Jesus vai arrebatar a noiva, a sua igreja, e vai levar para as mansões celestiais. Graças a Deus, glória a Deus por isso, e nós percebemos isso. A introdução diz o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino e coigual ao Pai e ao Filho. Então não há uma hierarquia, quem é maior, quem é menor. Todos eles fazem parte da mesma divindade, da mesma essência. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem as mesmas características que o Pai e o Filho. E o Espírito Santo é uma pessoa divina, e não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. João capítulo 14, versículo 25 ao 31. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa lição discorre acerca da pneumatologia. O que é pneumatologia? É a matéria que estuda a respeito do Espírito Santo, ou paracletologia. Existem esses dois termos, pneumatologia ou paracletologia, que é o mesmo assunto, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e as suas obras maravilhosas. A palavra-chave é Espírito Santo. Ele está presente desde a fundação, o Espírito Santo, ele é eterno. É a pessoa do Espírito Santo, é uma pessoa, não é uma força impessoal. Desde o princípio ele já estava lá com Deus, e a Bíblia diz que ele se movia sobre as águas. Só que nos dias odiernos, ele não precisa movimentar sobre as águas, porque ele tem a minha vida e a sua vida para habitar. Ele não precisa mais mover sobre as águas. Ele quer mover dentro de nós. Ele quer habitar dentro de nós. Que nós possamos todos os dias estar com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo possa morar dentro de nós. Para que o nosso corpo venha ser o templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha agir dentro de nós como o agente da santificação. Ele também tem esse papel para nos santificar, nos fazer pessoas melhores. O Espírito Santo, ele quer agir na nossa vida. Que nós venhamos estar todos os dias com o nosso coração aberto. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal.
uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, que comprova sua racionalidade. Nós podemos conferir isso lá em Romanos 8, versículo 27. Ele pode ser entristecido, que envolve sensibilidade e emoções. Está registrado lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. João capítulo 14, versículo 26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. João capítulo 16, versículo de número 13. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Segundo os Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Atos capítulo 13, versículo de número 2. Aí o autor da lição, ele deixa uma observação e ele diz: negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Esse primeiro tópico aqui, o autor da lição, ele mostra que o Espírito Santo, ele age, ele entristece, ele orienta, ele consola. São características de uma pessoa que está presente. Ele orienta o que deve fazer, o que não deve fazer. Ele tem ciúme. Ele tem ciúme de nós. Quando nós pecamos, o Espírito Santo fica triste. Quando nós pecamos contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Esta distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatomacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. O Espírito Santo também, ele é Deus. Ele faz parte da divindade, isso dentro da Trindade, que nós assim acreditamos, com base bíblica. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com os mesmos atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, aqueles que cabem somente a Deus. Onipotência, onisciência, onipresença. Atributos comunicáveis, aquilo que Deus comunica aos seres humanos. Uma das características do Espírito Santo, um atributo do Espírito Santo que também é ciúme. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. É um atributo que ele confere ao ser humano.
Não estou falando daquele ciúme excessivo, daquele ciúme possessivo. Mas o ser humano também tem ciúme. E o Espírito Santo também, ele tem ciúme de cada crente. O Consolador prometido. Jesus prometeu, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, o Allos Paracleto, outro da mesma qualidade que eu, para vos auxiliar, para vos ajudar. Jesus, ele prometeu isso para os seus discípulos. Jesus, ele prometeu aos discípulos um divino companheiro. Observe o que a forma em que Jesus diz para os seus discípulos. E eu rogarei ao Pai. Rogarei. É um pedido com ênfase. Ele está dizendo assim, eu vou chegar lá e vou falar para o meu Pai. Por favor, manda o Espírito Santo. Eles precisam de alguém para ajudar, para consolar eles. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Allos, outro igual. Paracletos, consolador, ajudador, advogado, alguém que advoga pela causa de alguém. A palavra consolador é tradução do grego paracletos, que significa aquele que encoraja, conforta, ajudador. Observe bem, ajudador. Nas horas das nossas dificuldades, nós temos um ajudador. E esse ajudador é o Espírito Santo, que auxilia na necessidade. E ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante alguma autoridade. O vocábulo paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro consolador, o Allos Paracleto. Isso é alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, é importante enfatizar isso aqui. Não podemos deixar isso aqui passar despercebido. Essa ênfase que o autor da lição está trazendo aqui para nós. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho. Aí ele coloca uma conjunção adversativa, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. O Espírito Santo não é inferior ao Pai, não é inferior a Jesus. O Espírito Santo, ele é Deus ajudando cada crente. Os discípulos até então tinham a presença de Jesus junto com eles, caminhando com eles, ensinando a palavra de Deus. Mas a partir do momento que Jesus morre, Jesus é crucificado, ressuscita e vai para o céu, ele envia o Consolador, porque Jesus tinha consciência que os discípulos e a igreja precisavam de alguém para auxiliar, para ajudar, para advogar em favor de cada crente. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. A divindade do Espírito Santo. Aí vai falar a respeito dos atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder. Jesus, Deus, Pantocrato, Deus Todo-Poderoso, poder, onisciência, onipresença, tudo isso também compete ao Espírito Santo. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas.
Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir de sua presença. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecoste. O Espírito Santo ele sempre existiu, pois estava presente no ato da criação, desde o Gênesis, Bereshit, desde o Gênesis, o Espírito Santo já estava ali presente. Isso fala de eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhes são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas e nem lhe foram conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Todos esses atributos que nós falamos aqui, onisciência, onipresença, onipotências, são atributos conferidos apenas a Deus. Só isso é exclusivo de Deus e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atributos incomunicáveis. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo tem esses atributos incomunicáveis. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidades são atribuídos somente a Deus. Os símbolos do Espírito Santo. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito. Simboliza pureza. Fogo fala de pureza, para purificar, para transformar. A presença e o poder de Deus. Também é simbolizado pela água. O Espírito flui da palavra como águas vivas. Águas também fala para refrigerar, para limpar, para purificar o crente e o revestem ele de poder. O Espírito Santo tem este poder. Também é tratado como vento. Se refere à natureza invisível do Espírito. No Pentecostes é representado pelo som como de um vento. Óleo, também representado como óleo, usado para a luz e unção. Simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Pomba, como eu já disse nas preliminares aqui anteriormente, pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. É o símbolo da paz, da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter da atuação do Espírito Santo. São figuras de linguagem que para falar a respeito do Espírito Santo. Fogo, água, vento, pomba, tudo isso tem seus respectivos significados, figuras de linguagem para facilitar o nosso entendimento. A divindade do Espírito Santo é confirmada por seus atributos, símbolos revelados na Bíblia. As obras do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo atua? O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Olha o que está escrito. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus.
O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O vento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Aqui nós percebemos a função do Espírito Santo para contribuir com esse propósito da redenção. Jesus morreu na cruz para remir os nossos pecados, mas aqui nós também percebemos a participação do Espírito Santo nesse projeto de redenção. A palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é ensinada, mas quem nos convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem esse papel de convencer o homem dos seus pecados, das suas mazelas, das suas corrupções, daquilo que desagrada a Deus. O papel do Espírito Santo é muito importante nesse aspecto. Por mais que nós tenhamos uma inclinação para as coisas de Deus, gostamos, mas o que faz nós termos esse desejo, esse afinco, essa vontade de estar na presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos santificando, nos purificando, nos tornando cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Que nós venhamos todos os dias da nossa vida pedir que o Consolador, esse Allos Paracleto, que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo para nos auxiliar, nos consolar, nos ajudar, advogar em nosso favor. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha agir em nossa vida. E ele foi derramado ali no Pentecoste e ele está presente nas nossas vidas para nos ajudar diante das nossas dificuldades. Precisamos muito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é esse agente que intercede em favor de nós quando nós não conseguimos orar, quando resta apenas lágrimas e nós não conseguimos orar, não conseguimos nem verbalizar as palavras, e a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, falta palavras, mas o Espírito Santo está ali presente para ajudar, para levar até a Deus, para interpretar essas lágrimas, esses gemidos da alma, da tristeza, que muitas das vezes nós choramos na presença de Deus e não conseguimos nem verbalizar palavras. O Espírito Santo está ali presente para ajudar, para consolar, para fortalecer cada cristão. O Espírito Santo, ele também foi Paulo chama de arrabum. O que é um arrabum? Era um pagamento de entrada. Paulo, em alguns momentos, ele fazia essa comparação e ele diz que é o penhor. O Espírito Santo é o penhor, um selo. A palavra usada é arrabum, um pagamento de entrada. Isso demonstrava no contexto romano, no contexto grego, que se alguém fazesse um negócio com alguém e desse o arrabum, esse pagamento inicial, isso demonstrava que a pessoa ia fazer o pagamento integral. E Paulo, às vezes, ele usava esse termo, arrabum, penhor, selo. Ou seja,
o derramado do Espírito Santo é apenas a parcela inicial. E quem negociou isso é fiel para fazer o pagamento integral. Fica firme na presença do Senhor e saiba que vai ter pagamento integral. Não vai ter apenas o arrabom, apenas o pagamento de entrada. Vai ter pagamento integral. Fique firme, porque aquele que prometeu é fiel não apenas para dar o arrabom, esse pagamento de entrada, mas ele é fiel para pagar integralmente o plano da redenção. Vamos para a nossa conclusão, para o vídeo não ficar muito longo. Conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em existência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito, até que Cristo volte. E a palavra é: aquele que deu o arrabom, o pagamento de entrada, o penhor, o selo, é fiel para dar o pagamento integral. Vai ter pagamento integral. Fica firme e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.